Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de operadores de telemarketing. E você que não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like que ajuda muito a gente, tá? Vamos lá pessoal, agora dando continuidade ao nosso curso de telemarketing, vamos para a aula 2. Nós já vimos até agora a história do telemarketing, o significado da palavra marketing e telemarketing, os tipos de telemarketing que nós temos. Então agora nós vamos falar especificamente sobre as funções do operador de call center. O operador de telemarketing, ele é um profissional responsável pela interação entre o cliente e a empresa, por meio de um sistema de teleatendimento. Ele trabalha em um call center, a central de atendimento que presta o serviço para as organizações, como bancos, operadoras. Na verdade, todas as empresas elas precisam de um ambiente de call center, de uma pessoa fazendo essa função de ligar a empresa ao seu cliente. E eu costumo dizer que a empresa que se destaca, a empresa que vende mais, o profissional que se destaca, o profissional que precisa subir, que precisa bater meta. Qual que é a diferença entre esse profissional e um profissional meia boca, um profissional que está ali só por estar? A empresa, a mesma coisa. Qual é a diferença entre uma empresa que vende e uma empresa que não vende? Uma empresa que vende mais, que lucra mais, e uma empresa que lucra menos? Costumo dizer que a diferença é o detalhe, é o que a mais essa empresa faz, o que a mais esse funcionário, esse operador de telemarketing faz. Porque não é novidade para ninguém que para se destacar entre a concorrência e alcançar o sucesso no mercado, que eu acredito que esse tem que ser o objetivo de todo mundo, tanto empresa quanto funcionário, as empresas elas precisam entregar um serviço eficiente, elas precisam entregar um serviço de qualidade. Então, partindo daí, vamos falar sobre as funções do operador de call center e posterior a isso nós vamos falar sobre os detalhes que vão fazer com que esse operador de call center seja diferenciado. Seja um operador nota 11, porque nota 10 nós não aceitamos mais, o mercado de trabalho não aceita mais. Se você está ali na média, você está muito atrás. Se você é nota 10, você está ali, está aparecendo. Agora, para você se destacar, para você aparecer, para você ter o reconhecimento que você precisa, para a empresa crescer de forma ordenada, de forma eficiente, você precisa ser nota 11. 11 para cima. Então vamos lá, as funções do operador de call center. Atendimento ao cliente. É isso. O operador de telemarketing, ele é a ponte entre a empresa e o cliente. Então, o atendimento ao cliente, ele é muito importante. É ali que ele vai prestar os devidos esclarecimentos, tratativas de demandas, orientações, reclamações, informações, dúvida. Aí nós entramos no saque, ouvidoria, que é o telemarketing receptivo, onde o operador vai sanar as dúvidas, vai receber as reclamações e vai prestar o devido suporte ao cliente. Ali que o cliente vai buscar está acontecendo isso, isso e isso, assim, 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 eu preciso que você me ajude, que você resolva esse meu problema de cliente para empresa, não necessariamente os problemas de tratativas do cliente como cliente mesmo, mas o cliente como pessoa, algumas coisas de ruins que aconteceram, ou que quer fazer um elogio, que quer fazer, aquele funcionário ali, ele me atendeu super bem, que nós sabemos que é muito difícil de acontecer, uma pessoa entrar em contato com uma empresa para prestar esse funcionário aqui foi incrível comigo, o atendimento dele muito bom, ele me ajudou em tempo recorde, ele facilitou a minha vida. Agora, para reclamações, o ser humano não precisa nem fica 40 minutos na chamada esperando para ser atendido só para fazer uma reclamação, enquanto não consegue ficar
2 minutinhos depois da ligação para apertar algumas teclas ali e fazer a avaliação do serviço do operador de telemarketing que atendeu ele. Aí nós temos as denúncias, que é mesmo nesse caminho aí, você recebe as denúncias, assistência social, pesquisas, suporte técnico, helpdesk, service desk, ou seja, você vai ligar lá no operador de telemarketing e falar, ei, me ajuda aqui, estou precisando disso, disso, principalmente na área de TI, isso acontece bastante. Venda de produtos e serviços, que é uma das principais funções do operador de telemarketing. Acompanhamento de vendas, ele vai estar ali em cima para saber se as metas estão sendo batidas, o que está faltando, o que está precisando. Porque o telemarketing, ele é a estratégia por trás de uma venda. É a estratégia por trás de um atendimento a um cliente. Então, a gente tem que ter em mente que não é vender só, não é só a venda. É justamente acompanhar, você traçar as estratégias necessárias para você conseguir bater a sua meta, é você conseguir técnicas, você se qualifica tecnicamente para você prestar um serviço de qualidade, para você prestar um serviço que vai chegar até o seu cliente de forma efetiva. Oferecer novos planos ou promoções, aí entramos dentro da parte de vendas e realizar as devidas cobranças, né? Fazer as negociações, entrar com o cliente, falar, ó, você está devendo assim, nós temos interesse em negociar com você, qual é a sua disposição, o que você pretende fazer para a gente conseguir alcançar aí esse objetivo, que é o pagamento, né? Que é o recebimento do serviço. Então, esses profissionais, eles geralmente eles seguem um roteiro para realizar o atendimento, que é o que nós chamamos de script. Ele vai ter ali um roteirinho no qual ele vai ter as situações do cotidiano, o atendimento, como ele deve ser feito. Um operador de telemarketing que vende, ele vai ter um script, o operador de telemarketing que está ali fazendo saque, ouvidoria, vai ter um script diferente. Claro, nós não temos dentro do script toda e qualquer situação que pode vir a acontecer. Nós temos ali no script as situações diárias do cotidiano, como que deve ser feito o atendimento para direcionar o atendimento desse cliente, desse operador de telemarketing até o seu cliente. Então, o operador de telemarketing também precisa cumprir as metas sobre as vendas, sobre o número de clientes, sobre pedidos atendidos, sobre ligações atendidas. Então, as métricas, que é como nós chamamos, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre ela. A profissão, ela é considerada uma porta de entrada para o mercado de trabalho. O primeiro emprego, muitos jovens, eles entram para o telemarketing, para o call center, não só jovens, pessoas que estão buscando ter ali a sua renda mensal, ter o seu trabalho ali mensal e ainda assim conseguir fazer uma faculdade, conseguir às vezes as pessoas têm outra empresa, tem a sua própria empresa e quer tocar a empresa, porque o operador de telemarketing só trabalha 6 horas por dia. Então, isso facilita para que você tenha como cumprir com outras atividades. As pessoas querem estudar para concurso, que querem estudar para fazer prova de concurso, para entrar no concurso, e aí você tem ali um tempo livre para você conseguir colocar aí na ponta do lápis, na ponta do papel, as coisas que precisam ser feitas na sua vida. Então, é uma profissão para primeiro emprego, né, o operador de telemarketing, porque geralmente é exigida a experiência ensino médio completo. Então, não tem muita dificuldade quanto a isso também. Vamos seguindo aqui, agora vamos falar sobre aqueles detalhes que eu falei para vocês. O que vai diferenciar um operador de telemarketing padrãozinho, um operador de telemarketing meia boca ali, que só está ali para fazer o trabalho dele de forma a cumprir horário, a cumprir tabela, que não quer se diferenciar, que não quer se destacar. Qual é a diferença desse profissional para aquele profissional que vai definitivamente destacar-se no meio do resto, que não vai ser só mais um na multidão? Nós temos aí o perfil do operador. Aqui nós temos uma série de coisas que um operador de telemarketing precisa ter, sim, com certeza precisa ter.
Comunicação. A principal ferramenta de um operador de telemarketing, as duas principais, é a fala e a audição. Então, partindo desse princípio, o operador de telemarketing, ele precisa ter uma boa comunicação. Ele precisa saber comunicar com clareza. É primordial para o desempenho da função de telemarketing, é um fator essencial que você consiga falar, que você fale de uma forma que as pessoas te entendam. E isso eu estou falando justamente para você conseguir ter a noção de que você vai falar com o cliente conforme o perfil do seu cliente. Se você trabalha com um público que é um público mais jovem, é uma comunicação. Se você trabalha com um público que é um público mais idoso, um público mais de idade ali, é outro tipo de comunicação. A sua dicção, você precisa trabalhar a sua dicção. Você não pode falar muito baixo, você não pode falar muito alto, você não pode gritar. Você precisa que a outra pessoa que está te escutando te entenda, ela saiba o que está acontecendo, ela consiga mensurar ali o que você está falando, porque a pessoa precisa entender. Uma pessoa que entra em contato com um operador de telemarketing ou que o operador entra em contato com o cliente, sendo assim ativo ou receptivo, ele precisa tratar de um assunto ali, ele precisa tratar de uma demanda. Então, o cliente, ele precisa entender o que está acontecendo, o que está se passando. Essa habilidade de se comunicar, ela é uma habilidade que envolve uma série de questões, né? O cuidado com a voz, saber expressar bem a língua portuguesa, evitar gírias, evitar vícios de linguagem, é, é, fica pesado para quem está escutando. Esse o perfeito. Perfeito, senhora. Perfeito, senhora. É repetitivo demais. Então, existem técnicas, existem coisas que uma pessoa consegue fazer para tirar esses hábitos ruins. Obviamente que nenhuma pessoa no mundo vai ter o português 100% perfeito o tempo inteiro. Que nós estamos falando em questão de tratar com o cliente. Então, existem técnicas, existem estratégias que você pode traçar para você conseguir melhorar a sua dicção. Seja você pegar um livro, olha no espelho ali, olha para o espelho, você com um livro na mão, e aí você começa a ler em voz alta, leia aquele livro em voz alta. Ah, encontrei aqui uma palavra que eu não conheço, anota essa palavra, procura o significado dessa palavra, introduza essa palavra no seu dia a dia. Evite as gírias, os vícios, saiba expor os seus argumentos de forma clara e principalmente convincente. Porque ali você está, além de você estar tratando com uma pessoa que precisa te escutar, é um cliente que você está ali para convencê-lo de algo. Seja comprar, seja pagar, seja. Não importa, você está ali para convencê-lo a fazer algo. Então, tenha uma forma clara e convincente de falar e de expor os seus argumentos. Falar pausadamente, isso está incluso dentro da dicção. Eu, particularmente, tinha um problema muito sério de falar muito rápido. Eu falava muito rápido, eu atropelava muito as palavras, principalmente na presença de R, P e B. Era bem complicado para eu conseguir conversar por conta dessa minha dificuldade de manter a velocidade baixa na hora de falar. Porque prejudica muito quando você vai conversar com alguém, a pessoa começa a falar muito rápido assim, você fica perdido nas ideias, você não sabe o que está acontecendo. Enfim, tá vendo? É muito difícil. E você precisa que aquela pessoa te entenda. Então, o que eu fiz? Comecei a praticar leitura, 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 leitura. É treinamento. Ah, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa muito nervosa. Repita. Repita o procedimento. Você vai treinar, treinar e treinar. Você tem aí para estabelecer um hábito na sua vida, para ter um hábito frequente instalado na sua rotina, você precisa ir de uma média de 21 dias para você conseguir colocar
estabelecer esse hábito na sua vida. Então, treine, nunca é demais. Leia bastante, leia muito, leia conteúdos que vão agregar o seu conhecimento, porque você vai aprender palavras novas. Você não entender o significado de uma palavra não é um problema, nunca vai ser um problema, muito pelo contrário. Se você não está entendendo o significado daquela palavra, é porque você ainda não a conhece. Você está ali disposto a conhecer aquela palavra. Então, procura o significado da palavra, insere essa palavra aí 2, 3 vezes no seu dia a dia, conforme o significado correto da palavra. Daí você vai, além de você melhorar a sua dicção, você vai ampliar o seu vocabulário. Isso para um operador de telemarketing é excepcional. Na verdade, para qualquer pessoa é excepcional que você mantenha seu vocabulário assertivo, a sua dicção bem, não 100%, como eu falei para vocês, ninguém tem a dicção, ninguém tem o vocabulário, ninguém fala corretamente 100% do tempo para 100% das pessoas. Isso é impossível, mas você pode otimizar muito isso na sua vida. Conhecimentos de informática. Não é você ser o mestre da habilidade da informática, não é ser um técnico de TI muito avançado. Não, é você entender que ali você, como operador de telemarketing, você tem metas a serem cumpridas, principalmente com o seu horário de trabalho, ali durante o seu horário de trabalho. Então, você tem que olhar para o seu teclado, você tem que olhar para o seu computador e entender que ele pode te ajudar, ele pode facilitar a sua vida. Com atalhos, você olha para o seu teclado, você vê o quê? Atalhos. Se você Ctrl+C, Ctrl+V, você copia e cola mais rápido, você não precisa ficar usando o mouse. Você consegue trocar de tela bem rápido, porque ali você tem um tempo para estar com o seu cliente na ligação, para conseguir resolver o problema do seu cliente. Então, é de extrema importância que você otimize o seu tempo. Você precisa otimizar o seu tempo, porque isso lá no final vai influenciar positivamente no seu trabalho, em quem vai estar ali monitorando o seu serviço, no cliente que não pode perder o tempo dele, porque o tempo hoje, pessoal, o tempo é o recurso mais valioso do mundo. Então, otimize o seu, otimize o do próximo, que assim você, além de tudo, você está gerando ali a empatia, você está colocando em prática a sua empatia. Porque quem está ali do outro lado, na ligação, é uma pessoa que precisa trabalhar, uma pessoa que tem contas para pagar. Quem deve, não deve porque quer. Quem deve, deve porque precisa. De alguma forma precisa. Então, conhecimento de informática é importante, sim. Vá atrás, nós temos diversos atalhos que podem facilitar. Você criar uma planilha para você organizar o seu dia a dia, para você organizar o seu tempo, para você colocar ali de forma que otimize. É sempre para otimizar o tempo. Tá? Próximo, habilidade para ouvir. Aquilo que eu falei, se você não entende qual o problema do seu cliente, você não vai conseguir encontrar uma solução para ele. Então, você precisa ter essa habilidade para ouvir, porque ouvir é uma habilidade. Às vezes, o operador coloca o seu headset ali no ouvido e tá com o cliente ali falando, papapá, preciso disso, preciso daquilo, estou nessa situação. E o pensamento do operador de telemarketing está em outro universo. Ou seja, não está aplicando a habilidade de ouvir, que é muito importante. Então, seja um ouvinte atencioso. Ao expor os seus problemas, as suas dúvidas, o cliente ele precisa de um retorno. Ele precisa que você tenha justamente paciência para você conseguir resolver, porque você está ali para isso. Essa é a sua função. Então, tenha essa habilidade para ouvir. Organização é muito importante, que você seja uma pessoa organizada, principalmente na hora de mexer ali nos bancos de dados do cliente. O cliente pediu informação, para onde que você vai, com quem que você fala, caso você não... Você precisa ter
organização. Organização do seu pensamento, organização da sua baia ali, da sua mesa, das suas coisas, do seu sistema, do seu computador, a forma como o seu computador vai estar disposto às atividades. Você precisa ter organização. E é uma organização geral. Proatividade. Eu nem preciso dizer que a proatividade é uma das coisas que diferencia um funcionário de outro. É a proatividade. Você coloca lá no seu currículo, que é errado, inclusive, até o momento, na atualização dos currículos, você não coloca lá, sou uma pessoa proativa, quando as pessoas pedem para fazer um resumo lá sobre você, o seu objetivo, enfim, você escreve aquele textão colocando que você é uma pessoa proativa, mas quando você chega no seu ambiente de trabalho, não existe a proatividade. O que é a proatividade? Uma pessoa proativa é uma pessoa que não precisa de um chamado para exercer as suas funções, tanto as suas funções obrigatórias, quanto aquelas funções que não cabem a você, mas por consciência sua, por conveniência sua, você se dispõe a realizar essas atividades. Então, isso é uma pessoa proativa. Antes de que alguém te peça, você está fazendo ali. Você já fez, na verdade. A pessoa, antes dela te pedir, você já fez, já está pronto. Aquele relatório para o seu chefe, está aqui, chefe, já está pronto, nem precisa pedir. Isso é proatividade, isso difere muito um funcionário meia boca para um funcionário top. Gestão de tempo, foi o que eu falei para vocês. O tempo é o recurso mais valioso do mundo. Não perca. Tenha uma boa gestão do seu tempo. Cordialidade, seja uma pessoa cordial, esteja ali para o seu cliente. Ter o poder de persuasão. Persuasão. Um operador de telemarketing, ele precisa ter esse poder de persuasão, principalmente se ele vai trabalhar no setor de vendas. Aí ele deve convencer não só o cliente, todas as pessoas ali envolvidas, o seu chefe, o seu gerente, para falar assim, tô seguindo bem com o meu trabalho, tô seguindo bem aqui com o meu cliente, vou conseguir chegar ao meu objetivo, que é a venda, que é fazer com que o seu cliente compre a sua ideia, compre o seu serviço, compre o seu produto. Então, é de extrema importância para que você tenha resultados positivos. Tenha atenção com tudo. Preste atenção nos detalhes. Não deixa passar nada. Preste atenção no que o seu cliente está falando. Preste atenção na orientação, no feedback do seu gestor, na orientação do feedback do seu monitor. Tenha atenção, preste atenção ao seu redor. Facilidade de aprendizado, porque quando você entra em qualquer coisa na sua vida, de qualquer forma, você precisa ter facilidade de aprender sobre aquilo. Aprender sobre a função, aprender sobre o produto, aprender sobre o serviço, aprender sobre a empresa, sobre a história da empresa, o que aquela empresa tem para te oferecer, né? Aí nós temos outras coisas que incluem aí nessa parte do perfil do operador. Empatia com o seu cliente não pode faltar de forma alguma, porque ali você está lidando com uma pessoa que tem uma família que tem contas para pagar, uma família que às vezes você não sabe o que está passando, o que está acontecendo. Às vezes você mesmo está passando por situações desagradáveis, situações que não são boas, situações que são ruins. Então, você precisa ter empatia para que desperte no outro a empatia por você também. Porque todos nós precisamos ter empatia. Controle emocional, para que você não surte. Às vezes, você vai ter ali, o controle emocional atrelado ao jogo de cintura. Que às vezes você vai ter ali situações que nunca vão estar no script, situações constrangedoras, situações ruins, situações de racismo, situações de homofobia, situações que são situações chatas,
Então, você precisa ter um controle emocional, você precisa ter o jogo de cintura. Você, como operador de telemarketing, você não precisa aguentar qualquer coisa, apesar de você ter ali as suas métricas a serem seguidas, você não é obrigado, você é um ser humano, assim como a pessoa que você está conversando. Você é um ser humano. Então, você não tem a necessidade, você não precisa aguentar, tolerar comentários maldosos, comentários racistas, comentários que são sexuais, principalmente para as mulheres. Você tem o direito de encerrar a ligação mediante qualquer situação constrangedora do cliente para você. Então você precisa ter o controle emocional, você precisa ter o jogo de cintura, porque até o momento de você finalizar a sua chamada, você precisa deixar claro que você tentou de todas as formas conversar com o cliente, que você tentou estabelecer ali um acordo com o seu cliente, tentou colocar o seu lado ali e realmente não deu por falta de colaboração do seu cliente. Então você tem ali a opção de poder encerrar a sua ligação diante de situações constrangedoras, situações ruins. Você tem uma lei que embasa, que te ajuda. Você precisa ser uma pessoa capaz de solucionar problemas. Isso é muito importante. Então, diante a essas coisas que não estão no script, que podem vir a acontecer com você, você precisa entender que você precisa solucionar aquele problema, não importa de qual forma, e de preferência da melhor possível, da mais eficiente, que leve mais qualidade até do seu cliente, até a sua empresa. Então, seja um resolutor de problemas. Vamos falar sobre mercado e carreira. Como que funciona? De onde que começa? Onde que eu posso parar? Você não precisa morrer operador de telemarketing para sempre. Lá você tem diversas oportunidades. Vamos dar uma olhada. Você pode entrar como aprendiz estagiário, que é o pontapé inicial e uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Dali passa para operador de telemarketing, né, ou atendente de telemarketing, que inclui os níveis de atendimento, nos quais você só precisa ter o ensino médio completo para estar nessa função de operador de telemarketing. Supervisor ou monitor é o primeiro nível de liderança dentro da carreira. Apoia a equipe, acompanha indicadores, desenvolve, monitora ligações, esclarece dúvidas referente aos produtos, aos serviços e aos procedimentos. Ou seja, o operador ele é subordinado ao supervisor. O supervisor é subordinado ao coordenador. O coordenador, ele coordena a performance operacional do atendimento e lidera os supervisores monitores. Ele que elabora os relatórios, acompanha o desenvolvimento por meio de monitoramentos, feedbacks, índices de desempenho, avaliações e campanhas motivacionais. Logo após, nós temos o gerente, que ele traz ali uma maior responsabilidade. É um cargo que exige que as decisões bem sérias sejam tomadas, que guiem os colaboradores e, por conseguinte, a empresa para o sucesso. É o gerente que vai aplicar uma advertência cabível, né, uma advertência que os outros não têm essa função. Ele está ali para manter a qualidade de tudo e todos. Claro que 100% é muito difícil, porque são muitas pessoas para gerir, mas a função dele é manter ali que as pessoas não saiam do controle, que os coordenadores, supervisores, operadores e aprendizes não saiam do controle da empresa. Então, ele está ali para manter a empresa nos conformes. Profissional de alta performance. O que é um profissional de alta performance? Nós vamos passar aqui algumas dicas para que você seja esse profissional diferenciado. Além daquelas obrigatoriedades que nós já falamos em relação ao perfil do operador, nós temos aqui algumas dicas. 1. Aprenda com os erros, principalmente os erros dos outros. Não espere que você tenha que errar
para você conseguir entregar um resultado positivo posterior a isso. Se você tem a oportunidade de aprender com o erro de outra pessoa, aprenda, coloque em prática. Melhore as suas habilidades técnicas e comportamentais. Esteja o tempo todo ali, buscando uma capacitação técnica, porque é muito importante que você tenha essa capacidade técnica para lidar com as situações do dia a dia da sua profissão. Saiba gerenciar o seu tempo, muito importante. Quanto tempo que você vai levar para fazer, quanto tempo que você precisa para receber um resultado, enfim, gerencie bem, otimize o seu tempo. 4. Proatividade, flexibilidade e adaptabilidade. Se você não possui o perfil certo, que você julga certo, né? Que você espera que a empresa tenha, e você tem a vontade, a necessidade de estar na empresa, tenha esse negócio da adaptabilidade, de entender como que funciona, de buscar saber quem é quem, como que funciona, para onde que vai, porque aí você ganha pontos, você aumenta a sua capacidade de conseguir lidar com as situações, você aumenta a sua experiência. Então, é muito importante que você tenha adaptabilidade, flexibilidade e proatividade. 5. Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo e procure cumpri-las. Cumpra as suas metas, mas tenha as suas metas a curto prazo, tenha as suas metas a médio prazo e tenha principalmente as suas metas a longo prazo, para você se manter ali sempre focado, sempre estudando, sempre buscando capacitação em cima daquilo que você quer, da forma que você quer. 6. Não tenha medo de assumir responsabilidade, saia da sua zona de conforto. Pense fora da caixinha. Você precisa assumir as responsabilidades, tanto as suas responsabilidades obrigatórias, quanto aquelas que não são obrigatórias, porém vão somar para você, vão somar na sua vida. Então, assuma as suas responsabilidades e não tenha medo de fazer isso, não tenha medo das consequências, não tenha medo. Segurança psicológica, modo on. Você precisa ter essa segurança psicológica. Você precisa ter o seu psicológico centrado para você não surtar, para você não ficar maluco, para você não pirar, não surtar. 8. Tenha a capacidade de antecipar cenários. Pense 10 passos à frente de todas as pessoas. Antecipe-se. Pense antes do seu gerente, pense antes do seu gestor. Mantenha-se à frente das pessoas. Não siga a boiada. Não é porque todo mundo está fazendo o que você precisa fazer. Não é porque deu certo para todo mundo que vai dar certo para você. Tenha essa malícia. Não tenha inocência no momento de pensar em você, pensar na sua vida. Porque você, dentro do perfil de operador de telemarketing, nós temos o que chamamos de mindset. O que é o mindset? O sucesso nas mais diferentes áreas da vida não está exclusivamente vinculado a um talento ou a uma habilidade especial. Na verdade, ele está principalmente relacionado ao resultado da maneira como encaramos a vida. Ação, também chamada de mindset, que quer dizer a atitude ou configuração mental que cada indivíduo tem. Ou seja, você pensar grande, pensar bem. Não é porque você acha que você não tem um talento, não tem habilidade, você pode se capacitar. A sua mente, a sua cabeça é complexa, ela é grande, ela é gigante. Se você treinar a sua cabeça, você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. O mindset fixo é quando uma pessoa possui seu mindset fixo, quer dizer que ela acredita que a sua capacidade, habilidade e inteligência são imutáveis. Essas pessoas já nasceram com um dom, né, com um gênio, com a genialidade que não se transforma. É isso e pronto, acabou. Ou é inteligente ou não é inteligente, ou tem habilidade ou não tem habilidade. Eu
particularmente, acredito que as pessoas elas podem sim buscar essa habilidade, buscar essa inteligência, que elas não são imutáveis. Você nasce de forma a ser direcionada por algumas coisas que você naturalmente tem, um talento ou não. Você pode seguir a sua vida, você pode buscar capacitação na sua vida, fazer ali uma análise pessoal, uma análise do que você quer e buscar ter, sim, inteligência e habilidade para fazer qualquer coisa. Então, você precisa acreditar na sua capacidade de aprender sobre tudo e sobre todos. O mindset de crescimento, já dizia Ayrton Senna, eu não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Ao contrário do fixo, o mindset de crescimento acredita que obstáculos e limitações sempre revelam oportunidades de superação e aprendizado. São pessoas movidas por desafios, o esforço não é apenas essencial. Então, você tem ali pessoas que pensam fora da caixinha, da forma como falei para vocês. Também existe a crença e a valorização do trabalho duro e do mérito. Você é o criador do seu próprio mérito. Se você for atrás, se você conseguir concluir, você conseguiu por você. Então, não é dependente de um destino, não. Você conseguiu porque você é capaz. Porque você correu atrás, porque você quis, porque você foi lá e fez. Toda pessoa, ela nasce com soft skills e com hard skills. O que são soft skills? O que são hard skills? As soft skills é tudo aquilo que nós não colocamos no currículo. São as suas aptidões mentais, emocionais e sociais, que são facilmente qualificáveis. Como, Giovana? Como assim? Você é uma pessoa comunicativa. Você é uma pessoa que se comunica bem. Isso é uma soft skill. É uma coisa que no seu currículo, olha lá como que vai. A hard skill é o que você coloca no seu currículo. Tá? São as suas aptidões técnicas, as suas certificações, as suas qualificações, que são facilmente quantificáveis. Ou seja, eu sou uma pessoa muito comunicativa, e no meu currículo eu tenho lá uma certificação, eu tenho MBA, eu tenho um curso de qualificação na área de comunicação. Então, é o que você tem dentro da sua personalidade, dentro de você como pessoa, que estrategicamente você consegue certificar. Então, a soft skill é aquilo que você não coloca no seu currículo, aquilo que você tem como aptidão mental, emocional, é uma coisa da sua personalidade. E a hard skill é aquilo que você consegue mostrar no concreto. Está aqui meu certificado, está aqui a minha qualificação, e é aquilo que você consegue contar. Então, isso são soft skills e hard skills. Isso também vai definir, vai diferir as pessoas. Olha lá, nós temos alguns exemplos. Hard skills é aquilo que aparece, né? A sua graduação, seus cursos de Excel, inglês, MBA, informática, pós-graduação. E ali, submerso a isso, nós temos as suas soft skills, que estão ali por trás dos seus cursos, por trás das suas capacitações, que é adaptabilidade, empatia, criatividade, proatividade, inovação, persistência, autoconhecimento, que também é de extrema importância. Então, é isso que nós temos. Nós temos hard skills e nós temos soft skills. Daí você aplica ali, dentro desses parâmetros, a melhor forma de você conseguir ter uma ligação com a empresa, uma ligação com quem vai te contratar. Nós estávamos falando sobre linguagem, nós falamos muito sobre dicção, nós falamos muito sobre vícios. Agora vamos concretizar aqui. A linguagem, ela é extremamente importante. Posso dizer que ela é fundamental. A linguagem é um dos fatores. A linguagem adequada é essencial.
para um atendimento de qualidade? Ela deve ser definida como se a própria marca ou empresa estivesse falando com o consumidor. Porque quando você está atendendo um cliente, você está respondendo pela empresa. Você está falando como a empresa, diretamente com o consumidor, com o cliente, com quem vai comprar a ideia da empresa, com quem vai comprar o serviço da empresa, o produto da empresa. Então, você está ali falando diretamente com o seu cliente. Então, você precisa levar um atendimento personalizado, agradável e eficiente, tanto para o operador, né, como você como operador, quanto para o consumidor. Então, nós temos ali os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem. Pleonasmo, entrar para dentro, surpresa inesperada, outra alternativa, a brisa matinal da manhã, há 3 anos atrás. Encarar de frente, elo de ligação, é preciso repetir de novo. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Então, diferente do pleonasmo tradicional, né, o que é usado na literatura, que reforça uma ideia, né, é uma repetição desnecessária. Barbarismo trata-se de um desvio da norma, que pode se dar de várias formas. Primeiro, dizer ou escrever rúbrica, quando certo é rúbrica. Tá vendo ali o acento? Não temos o acento em rúbrica, mas as pessoas colocam. Quando você chama uma pessoa de bárbaro no trânsito, é por quê? Porque ela está ali desviando uma norma, ela está infringindo diretamente uma lei, né? E está ali te afetando de uma forma negativa. Então é isso dentro do português também. Escrever, ela cumprimentou sua mãe, sendo que com esse cumprimento aí, que está no exemplo, é o comprimento de tamanho, e o certo é cumprimento, de dar as mãos, de cumprimentar alguém. Escrever adivinhei em vez de adivinhei. Conta ali do i, o que está certo. Então, são esses errinhos, esses desvios da norma escrita, principalmente dentro da norma escrita, evitar. Arcaísmo. São aquelas palavras que não são mais usadas, são palavras antigas. Vossa mercê, asinha, suso. São palavras que já perderam, que já entraram outras no lugar delas. Nós já usamos de forma diferente essas palavras com essas estruturas mais antigas. Então, não devemos ter esse arcaísmo. Vou deixar o gerundismo por último, que eu quero falar dele por último. Hiato. É o vício de linguagem causado pela sequência de vogais que são idênticas ou semelhantes. O som lido em sequência fica ruim. Eu a amo. Eu o ouvia ali. Irá ainda. Eu ou ele. Ou eu ou ele. Também não fica estranho de ser falado. Então, nós podemos... Colisão. Sequência de consoantes idênticas ou semelhantes. Fazendo fiado, fico freguês. Sentiu esse som do F? A ratazana roeu a roupa, que nós chamamos mais ou menos de o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Nós temos aí que evitar esse tipo de colisão. Plebeísmo são gírias, correr atrás, perseguir, bolado, nervoso. Então são gírias, são aquilo que você traz da sua infância ali, da sua adolescência, que você incluiu na sua vida, então temos que tirar. O gerundismo, ele é um clássico do operador de telemarketing, mas é um clássico negativo. Dentro da língua portuguesa, nós temos sim o gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. Mas o excesso da utilização desses verbos é o que torna a frase pesada, é o gerundismo, é o uso inadequado do gerúndio, que torna um excesso, que torna pesado, é desnecessário para quem está escutando. Até pelo
tempo que você vai levar para falar a frase, para estabelecer ali, ó, eu vou estar entrando em contato com o senhor em breve. Muito mais fácil, muito mais prático, muito mais bonito você falar, entrarei em contato com o senhor em breve. Em que eu poderia estar te ajudando? Em que eu posso ajudar? Em que eu poderia te ajudar? É muito mais rápido. Então você poupa tempo e além disso, você tá dentro da norma, tá dentro do culto. Mais dicas, vamos de dicas. Cuidado com as gírias. Beleza, meu, cara, tipo assim, beleza, beleza. Meu, pô, meu, você é coisa de paulista. Intimidade, o seu cliente não é da sua família, não é o seu amigo, não é um ente querido seu. Então você não trata como meu bem, querida, princesa, flor, meu amor, meu anjo. Não deve existir dentro do call center, você como operador de telemarketing, esse tipo de intimidade. Diminutivos, ligadinha, saidinha, minutinho. 1 minuto tem 60 segundos e 1 minutinho. Aguarde 1 minutinho, por favor. Vamos evitar. Insegurança. Acho, talvez, pode ser que, talvez seja assim, eu acho que pode ser assim. Não, se você está ali exercendo a sua função de operador de telemarketing, você tem que ter a ciência de que você precisa resolver o problema do seu cliente. Então você não tem que ter essa insegurança, você tem que saber do que você está falando. Expressões repetitivas, certo, perfeito, aham, né, tá, entendo, certo, perfeito, senhora, aham, aham. São expressões repetitivas, são expressões chatas de serem escutadas. Expressões negativas, problema, gasto, atraso. Então, a gente, igual eu falei para vocês, a pessoa que está devendo, ela não está devendo porque ela quer, ela está devendo porque ela precisa. Então, vamos evitar essas expressões negativas. Coloca no lugar da outra pessoa que está te escutando. Condicionais. Poderia, teria, seria, estaria. Você não dá condição ao seu cliente. Você estabelece a situação da forma como ela é, da forma como ela acontece, e daí você parte para a solução desse problema. Um gerúndio, que é o gerundismo no caso, vamos estar providenciando, vamos estar verificando que você precisa evitar a todo e qualquer custo. Para ter uma comunicação assertiva, aprenda a entender o outro, tenha embasamento, aprenda a ouvir na essência, seja um bom intermediador. Ali, como eu falei, você está respondendo pela empresa, você é a conexão empresa e cliente. Então, seja um bom intermediador, seja uma pessoa positiva. Atenção à sua fala, busque a evolução contínua, sempre buscando qualificação, sempre buscando estar atualizado tanto da linguagem quanto da fala, tudo. Atualize-se sempre, não perca a oportunidade de atualizar. Acerte o momento. Você precisa saber quando falar. Qual o momento que você fala? É quando o outro está preparado para te ouvir. Senão você vai falar ao vento, palavras jogadas ao vento, de forma que você não vai conseguir fazer com que o seu cliente te entenda e nem você vai conseguir entender o seu cliente. Então, saiba a hora de falar. Atendimento nota 11. Utilizar o tom certo. Falar pausadamente. Demonstrar interesse na conversa. Escutar corretamente. Não interrompa o seu cliente. Mostre-se presente. Crie um atendimento personalizado para cada cliente que você vai atender, conforme a necessidade dele. Se você está aqui com seu headset na sua baia, com o seu cliente ali na chamada falando com você, você não vai botar no mute e conversar com seu coleguinha do lado sobre a novela de ontem, sobre o Big Brother, sobre a fofoca. Você precisa estar ali com o seu cliente. Você vai resolver um problema do seu cliente, você precisa colocar o telefone no mute, foca em resolver o problema do seu cliente.
Demonstre interesse na conversa, para o seu cliente não ficar ali falando, e você sem escutar ele, sem conseguir ajudar ele, sem conseguir resolver o problema dele. Por isso que é sempre bom você criar um atendimento personalizado, entender a necessidade do seu cliente, levar a solução necessária para o seu cliente de forma assertiva. Isso vai te fazer tornar-se um operador de call center de alta performance, com atendimento nota 11. Entrando agora dentro de script, né? Nós temos ali um script de atendimento. Como é que funciona o script? O script, ele é uma técnica utilizada para dar fluidez e uma linha de raciocínio mais objetiva no atendimento ao consumidor. Ele auxilia o operador, neste caso, a ter uma direção e contribui para garantir uma melhor experiência para quem está do outro lado da linha. Ou seja, é para direcionar o atendimento. Vai começar onde? Vai terminar aonde? Tá? Na hora que você está falando com o seu cliente, você precisa ser uma pessoa natural, porque se o seu cliente está ali conversando com você, você ser humano, você não pode parecer uma máquina, você não pode parecer um robô. Então não robotize, leia ali antes de você iniciar o seu dia, antes de você iniciar as suas ligações, tanto de receptivo quanto de ativo, leia o seu script, estude seu script, pense nas possibilidades, nas probabilidades de tudo que pode vir a acontecer, as formas como você vai sair das situações, mesmo que você não consiga pensar em tudo, se você der uma estudada, boa parte do que você precisa vai vir até você de forma natural, porque você precisa ser uma pessoa natural. Então, além de tudo que a gente falou, escutar o seu cliente, de ter em mente que o seu cliente está ali para resolver um problema e que ele conta com você para ter essa resolução do problema, você precisa ser assertivo. Não robotize, estude, seja natural. Tudo isso. Então, pessoal, aqui nós encerramos o nosso curso de telemarketing. Muito obrigada a todos que acompanharam até o final. Fiquem conosco, porque logo mais nós estaremos postando mais novidades em breve. Se você puder deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal, ajuda muito. Fique conosco. Até a próxima.